Bom dia, 25/7, terça-feira. Vamos seguindo as nossas análises diárias, sempre acompanhando o movimento de mercado de câmbio, alguns ativos digitais e alguns outros ativos que, conforme vai passando os dias, a galera vai pedindo para a gente seguir analisando, tá? E vamos seguindo com o nosso euro dólar, né, no gráfico semanal. E para você que chega aqui pela primeira vez, está vendo alguns vídeos ou começou a acompanhar agora, me chamo Alan Motoki, sou head de operações na Volarize Capital. Estou aqui em Campina Grande, na Paraíba, e aqui fazemos análise de gráfico usando análise técnica com uma simples leitura de médias móveis ponderadas, sendo elas 20, 50, 200 e 400, aonde que a gente consegue analisar os movimentos de preço, possíveis entradas interessantes com o menor risco possível. Lembrando algumas regras que você vai ouvir repetidamente aqui, o preço sempre volta na média ou a média volta no preço. Isso é uma descrição de quando o preço se afasta da média, é uma referência que a gente sempre usa. Uma outra, 90% dos rompimentos são falsos, você vai ouvir isso insistentemente, tá? E outras coisas que você vai ver no decorrer do tempo. Então vamos seguindo. Euro, né? Feita essa análise, começamos a fazer essa análise antes do rompimento da 200. Deixa eu pegar a caneta aqui. Antes de romper essa média de 200 aqui, a gente já havia falado do poder dessas médias, do poder, né? Você que já tem noção de análise técnica sabe do que eu estou falando, o respeito que a gente tem pelas médias grandes, né? As médias de grandes períodos, igual 200, 400 períodos. E aí ela faz esses vários toques aqui, né? Foi aqui, ó, 5 semanas tocando a 200, tentando rompimento e não conseguindo. E por quê, né? Tava muito longe aqui da média. Depois, quando ele faz isso de novo, a 20 dá esse suporte, ele consegue romper. Bate na 400, chega a furar a 400, alcançando aqui o valor de 1,12, 1,12,500 mais ou menos, e acaba devolvendo. E agora ela está voltando aqui na média de 200. E veja que essa 200 ela vai ficar muito próxima da 20, ou seja, esse suporte vai ficar forte. Porém, nada mais, nada menos do que a própria, o próprio movimento de preço que a gente está acostumado a ver. Deixa eu limpar aqui a tela, mas é o que? Essas confirmações, isso sempre acontece, né? Isso sempre faz muito sentido. Agora, a partir daqui, o que que pode acontecer? Se ele bater nesse ponto onde está 200 com a 20, ele se torna uma região forte. E aí ele pode ter uma confirmação da intenção desse rompimento da média de 400. Isso faz sentido? Quando você vê aqui uma tentativa de rompimento, ela é frustrada, ou seja, precisa confirmar, né? Eu sempre falo o seguinte, pela hierarquia das médias, o preço nunca vai romper essas médias grandes de uma única vez. Quando isso acontece, é uma exceção. Do contrário, sempre é muito mais. A probabilidade ela é maior para confirmações, tá? Então ela não rompe no primeiro. Então, confirma aquilo que a gente sempre fala, que 90% dos rompimentos são falsos. Ah, eu gosto de operar rompimento. Imagina aqui, ó, a taca que você já estava tomando num trade de rompimento aqui da média de 400 no semanal, né? Vamos lá. Se ele volta aqui, vai encostar, muito provável, né? Tá mais próximo de bater na 200 aqui, até mesmo na 20. Então, o nosso ponto de interrogação fica aqui, né? E aí, qual que é a análise? Se ele voltar, aí podemos pensar que ele possa conseguir fazer o rompimento da 400, porque ele vai ter mais acúmulo de compradores ali naquela região. Mas isso precisa acontecer para a gente ver e fazer sentido a nossa análise, tá? Do contrário, os riscos que a gente pode tomar em operações nessa região tem que ser baseado na probabilidade de rompimento. Então, precisa haver estratégia, né? E quais estratégias que eu gosto de adotar? Distanciamento de médias poderosas igual a 400, né? Onde eu posso entrar longe dela e fazer uma parcial quando ela encostar, proteger minha operação e caso ela romper, a gente está na boa.
Do contrário, comprar muito perto desse rompimento, comprar nessa região é perigoso, né? E aí, vamos assistir o que que a 20 vai fazer. Se a 20 vai continuar fazendo isso daqui, a 50 vai se aproximar, né? O preço pode voltar aqui na 50 para continuar subindo e manter esse padrão aqui? Lógico que pode, tá? Então, isso a gente vai agora assistir o que que vai acontecer e aí sempre narrando, sempre analisando as possíveis probabilidades, tá? Detalhe, aqui é o 100% de FIBO, ele está exatamente nesse momento no 100% de FIBO. Pode buscar o 76,8 do FIBO aqui, que é o 106 do movimento maior? Pode, né? Quem acompanha aqui sabe, a gente tinha feito aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. A gente tem dois FIBOs traçados, perdão, né? Eu falei FIBO da perna maior, não, menor. E aí a gente tem dois FIBOs aqui traçados da seguinte forma. Aqui a gente tem esse fibo plotado e temos também esse fibo aqui plotado. E aí isso deu uma análise para a gente do seguinte: esse fibo maior com fibo menor deu a linha de 111,8 com a média de 61,8. Então ficou esse 61,8, esse 111,8, junto com a média de 400. Olha que ponto sensacional. Esses pontos trouxeram uma força nessa resistência e ela foi confirmada com um movimento que não conseguiu seguir, tá? Logo, a gente tem da perna menor essa linha de 100, ela pode, caso venha a perder, e não é fácil, tá ok? Por que que não é fácil? Porque essa resistência aqui que eu estou desenhando, ela é forte. E agora ela vai mostrar para nós o seguinte: ela vai se tornar um suporte ou vai voltar a ser resistência. Se o preço passar abaixo, ela volta a ser resistência. Se o preço chegar ali, defender e continuar subindo, ela se mostrou um suporte, confirmando o seu rompimento. Só vou considerar confirmação de rompimento na hora que ela voltar e romper o topo anterior, tá? Vamos seguindo aqui com essa análise, aonde que eu prevejo o seguinte: ele pode prever é forte, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa palavra. Nós podemos abrir a possibilidade, a probabilidade de buscar aqui o 76,8 no 106, tá? Por quê? Porque a média de 50 está lá. E aqui também é uma região que ele, ó, já fez bastante teste, tá? É possível sim, às vezes ele furar a 50 e encostar aqui mais uma vez, tá bom? Caso a 20 aponte para baixo, né? Isso fazendo esse tipo de movimento, aí a gente colocaria uma intenção de alvo aqui embaixo. Legal? Então, no entanto, a gente tem esse seguinte movimento. Ele está buscando um suporte bem forte aqui nessa região, da média de 20 com 200. E aí, vamos ter que assistir o que vai ocorrer ali por ser uma região defendida. Detalhe, essa semana tem alta volatilidade, tá? Então a gente tem bastante anúncios, bastante indicadores econômicos sendo anunciados durante essa semana. Amanhã especificamente temos um mais forte e aí, com consequência, essa volatilidade da semana vai ser maior. Olhando no gráfico semanal do euro, nesse momento o euro segue aqui buscando a média de 50 no diário, tá? Perdão, olhando o gráfico diário. E nesse gráfico diário, caso ele a 20, né, já está aqui direcionando para baixo, mas ele pode às vezes fazer uma confirmação antes de descer, tá? Isso aqui seria um movimento mais saudável. Pode ir direto, lógico que pode, tá? Então a gente vê isso daqui. Se caso ele perder mais embaixo ainda tem a média de 200, né? Mais movimentos que tem confirmação eu gosto mais. Ele faz movimentos mais saudáveis durante o seu trajeto de movimentação. Eu prefiro, tá? Não é uma regra, é uma preferência. Agora, se ele desce de uma vez ou sobe de uma vez, se você está na operação, é lindo, né? Você só consegue fazer uma lucratividade num espaço mais curto de tempo. Legal? Vamos lá, vamos seguindo. No gráfico de 60 minutos, já estamos abaixo da média de 20 e 50.
As médias nos 60 minutos ainda não estão organizadas, elas estão se organizando. E lembrando, os gráficos menores antecedem os gráficos maiores. Porém, os gráficos maiores é aonde está o nosso norte. Então, o nosso norte maior, a matriz de todo o movimento, a gente sempre vai olhar pelos gráficos maiores, né? Porém, os gráficos menores antecedem esses movimentos, onde que a gente pode pegar gatilhos de entrada, uma percepção de intenção das médias menores com as maiores, isso fica mais claro, tá? Nesse momento está um pouquinho esticado, deu bons movimentos, né? Perdeu aqui essa região, esse suportezinho. Pode vir a confirmar aqui essa tendência de baixa para continuar caindo? Pode sim, até porque ó, a gente está no 1,103, que é a região de 100% daquele fibo da perna menor do semanal, tá? Então, dito isso, a gente tem essas probabilidades. Movimento de compra aqui, ainda não enxergo, né? A não ser que ele chegue mais próximo da média de 200 do semanal, né? Aí pode ser. É, no diário, se ele chegar lá nas 50, dependendo de como chegue esse movimento lá, pode ser também, ele existe esse movimento, então você casa algumas informações. A média de 50 do diário, a média de 200 do semanal, isso nos 60 minutos pode ser caso e principalmente se ele esticar de uma vez. Então ele estica, vai para aquela região, né? A defesa compradora costuma ser bem maior nesses momentos. E aí, obviamente, gerando oportunidades. Mas sempre com cautela, sempre com stop, né? Isso é importante. Vamos lá. Iene no semanal, né? Seguindo essa teoria aqui do topo mais baixo, fundos ascendentes, mas olhando para as médias, fazendo análise de médias, olha que interessante. Então, ele fez essa história, tá? Ele volta aqui na média de 20 e 50, tenta furar, cria um novo movimento. Ele está construindo agora no semanal, literalmente, um gatilho comprador, tá bom? Ele é um gatilho comprador, não tenho que questionar isso. Eu prefiro, não gosto muito quando a sombra, né, desse gatilho aqui ele é um pouco grande, igual ela é agora, tá? Porque ele tem espaço para criar um topo mais baixo que esse aqui, tá? E acabar se lateralizando por aqui para poder perder. Isso pode acontecer. A gente está de olho, mas o movimento do iene ele está assim, até porque foi anunciado a política monetária, né? Tem algumas notícias circulando no mercado referente à política monetária japonesa, aonde que eles não estão com tanto interesse assim de baixar a taxa de juros, eles estão levando da forma que eles vêm fazendo mesmo, querendo aumentar consumo, aumentar toda essa movimentação, gerar emprego, mas não baixando taxa de juros, né? Então esse vem esse efeito que o mercado acaba não gostando e encarecendo o dólar. E pelo jeito, né, a gente deve acompanhar nesses dias de grande volatilidade e grandes notícias do mercado, é o posicionamento do Banco Central japonês. Então, esses fatores estão fazendo com que o preço do iene se movimente perante ao dólar, tá? Trazendo aqui para o diário esse gráfico que nesse momento ele está com um gatilho comprador. Como assim esse gatilho comprador? Do que você está falando? Eu estou falando literalmente de compra nesse rompimento com stop aqui embaixo. Mas por ser gráfico semanal, estrategicamente o stop é muito caro. O que que a gente faz? Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário. No gráfico diário, a gente já consegue ver essa média de 20 abaixo das 50 e aonde que o iene fez esse grande movimento de queda e já era esperado uma correção. Concorda? Uma correção é saudável. E ele está nesse ponto de correção. O detalhe é, se a 50 e a 20 segurar e lá no semanal a gente tem um gatilho de compra, a probabilidade, né, lembrando, probabilidade de compra aumenta nessa região aqui. O que a gente precisaria ver para confirmar é a média de 20 ficando ascendente nesse movimento do diário, tá? Então, isso faz chegar à seguinte conclusão. Olhar nos 60 minutos, né? Eu tenho vários alarmes aqui nessa região, né? Eu tenho alarmes nessa região, que são região onde que eu gosto de monitorar a movimentação desse preço.
No gráfico de 60 minutos, aqui, ele está aqui fazendo força de rompimento, né, o tempo todo. Veja que ele já está testando ensaiando esse movimento, o que é apenas uma vela lá no semanal, né? Olha quantas velas é aqui nos 60 minutos. Então é importante você ler gráficos maiores por isso, porque você tira um pouco dessa ansiedade que você está em operar os movimentos. E aqui a gente, nos 60 minutos, a gente tem essa regiãozinha aqui que foi defendida, né? E ainda não foi rompida pelo preço, porém a gente tem uma sequência de fundos mais altos, fundos ascendentes, e até agora recente aqui deu um cup handle. E cup handle é um padrão de rompimento. E o que eu gosto de falar, apesar de cup handle ter uma assertividade muito alta, é que 90% dos rompimentos são falsos. Então ele pode se frustrar, é o tipo de operação que quando pego, sempre coloco stop, tá? E olha que interessante, por mais que eu esteja falando assim, stop, mas é porque às vezes tem pessoas que operam com estratégias diferentes, tá bom? Vamos lá, fundos ascendentes nos 60 minutos, movimento comprador. E por que que esse movimento comprador ele está confirmado lá no semanal, no diário, e nos 60 minutos ele não está bonito ainda? Nos 60 minutos, ele está muito longe da média de 200 e da média de 400. Nos 60 minutos, a média de 50 está flat. Isso é um fator também que inibe essa decisão de compra, tá? Então, se você entra, você tem que calcular teu risco, se isso vale a pena. Eu sempre gosto de operar fazendo ticks, né? Se esse fator está assim, é um tique a menos. Quanto mais ticks positivos eu tenho, melhor minha decisão de entrada. Quanto mais ticks negativos eu tenho, não, é o contrário, não são entradas que eu não tenho interesse. Seguindo no GIBA, né, o nosso GBP, a libra esterlina, a gente está analisando já pelo semanal, ele está abaixo da 400. Então, fazendo muito parecido o movimento do euro, apesar que quando houve esse rompimento de 2 semanas atrás, na terceira semana, na antes semana anterior agora aqui, essa vela aqui, ó, deixa eu marcar, essa aqui. O movimento de rompimento aconteceu muito forte, diferente do euro que só furou, né? Só que ele devolveu na mesma forma, tá? Ele devolveu na mesma velocidade. Então, a mesma vela que impulsionou esse movimento, na semana seguinte devolveu praticamente 90% desse movimento. E agora o preço ele está preso entre 400 e 200. E a 400 e 200 está bem apertadinho. Olha aqui que espaço pequenininho aqui de preço, né? Tá entre o 28.500 e o 27.500. Então tem aí um espaço muito pequeno entre médias. Esse espaço muito pequeno entre médias pode acabar fazendo uma lateralização de preço aqui, esperando as demais médias chegarem, tá? Para confirmar algum tipo de movimento ou correção, tá bom? Isso no semanal. Agora, no diário, a gente olhando o que está acontecendo dentro dessas velas grandes aí do movimento de GBP, a gente consegue ver também que ele está abaixo da 20, em cima da 50, mas olha que tanto de pavio de defesa, ou seja, movimento bem truncado, movimento brigando, devolveu aquele movimento grande de alta, né? Bastante está aqui nessa região. O que que é interessante analisar? Se ele perder a média de 50, essa região aqui pode ser usada para confirmar esse rompimento, tá? E aí ele pode voltar, e aí sim, caso a 20 já estiver mais próximo aqui, né? Ele fazer esse movimento de queda, tá? Então isso aí é bastante inteligente de analisar nesse formato. Ah, mas ele chegou ali e acabou não fazendo isso. Isso mesmo, isso pode acontecer, porque do lado direito do gráfico ninguém sabe, mas a gente diminui probabilidades de erro. E aí o que que pode acontecer? Se esse preço acabar ficar por aqui e a média de 20 bater na 50 e a 50 continuar ascendente, obviamente esse preço pode acabar subindo sim, sem problema nenhum. O que a gente vai fazer é tomar as devidas precauções. No 60 minutos, né, a gente tem aqui uma região já bem defendida, bem defendidas. Então,
a gente consegue dar um zoom nessas velas maiores, tá? E esse zoom das velas maiores aqui está trazendo para a gente essa seguinte analogia. Porém, a gente tem aqui uma sequência de topos mais baixos, né? Um triângulo descendente aqui, aonde que a probabilidade maior de rompimento é da linha horizontal. Mas eu disse maior probabilidade, acima de 74%. Porém, esse movimento, por ser 74% de oportunidade, existe outras 26% chance de dar errado. Então, resta a gente acompanhar para ver se isso vai ocorrer, tá? E aqui ainda está muito esticado esse movimento, está bem esticado, tá bom? Então, isso pode ocorrer algum tipo de estresse aí para poder fazer, tá bom? Então, vamos seguindo aqui essa analogia do movimento dos preços, dando uma olhadinha agora no DXY, que é o indicador do índice do dólar. Isso aqui está todo mundo de olho, o mundo inteiro olha esse o DXY, tá? Tem outros para a gente olhar, tá bom? O VIX, o próprio Dow Jones, S&P 500, o Nasdaq, eu sempre gosto de olhar para a gente tomar decisões. Agora, é interessante olhar o seguinte, nós estamos em cima da média de 200, o preço que bateu aqui em cima da média de 200 do DXY foi obviamente defendido, principalmente porque as médias estão planas, flat. Esse movimento de média flat, ele é muito forte, ele se torna um suporte ou resistência muito, muito forte. Então se trata de um gráfico semanal de uma média grande de 200 e ela está plana, ela está retinha. Isso aí faz com que ela se torne um baita no suporte. Obviamente, para ser rompido, ela pode buscar um novo topo aqui para poder tentar de verdade furar e criar esse movimento, tá? Então, devido às movimentações de notícias, a gente pode até enxergar alguma vela maior podendo aí romper essas médias, mas obviamente depois disso a gente pode enxergar uma confirmação ou até mesmo um retorno ao preço anterior, né? Detalhe que essas médias não estão organizadas, elas estão agora com as médias menores ali chegando, se aproximando, fechando, né? E essas médias fechando aqui, a gente pode pegar uma lateralização de preço, uma consolidaçãozinha, né? Que pode acabar nos mostrando a falta de direcionamento do mercado, tá bom? Passando rápido aqui no diário, a gente vê esse movimento ainda abaixo das médias, ou seja, não está com viés comprador ainda, e nos 60 minutos ele já está acima das médias, mas muito afastado delas, ou seja, já abriu demais, né? Então essas médias aqui, elas estão com a tendência, mas podem estar fazendo a sua correção, até pelo grau de inclinação delas agora, começa a aparecer para nós uma exaustão desse movimento. Uma olhadinha rápido no BRL, está abrindo agora, né? Quase 9 horas. O mercado brasileiro já está abrindo na parte de futuros, né? Parece que é um gapzinho de alta, 0,20. Mas a gente trazendo aqui para a nossa análise de sempre, a análise semanal, ele rompe a média, né, de 400 ontem. Esse foi o efeito que ocasionou durante uma, duas, 5 semanas. Então, olha para você ver, 5 semanas tocando e a média de 20 e 50 direcional de baixa, né? E aí foi nitidamente o que aconteceu. Então, respeitou a média de 20 para romper. Agora, precisa de confirmação, tá? Então, pode ser que esse preço volte aqui, faça isso no cruzamento da 20 com a 400. A gente pode assistir esse preço pegando valores mais baixos, tá? Inclusive valores que há muito tempo nós não vimos o real praticar. No entanto, essa região ela continua sendo uma região perigosa, tá, para os vendidos. Então pode ser que tenha uma grande defesa aqui, tá? Então a gente ainda tem, ó, regiões aqui para considerar, tá bom? Então ficar de olho, tomar cuidado. Obviamente está muito bom operar esse mercado, mas tem que ficar de olho nessas regiões de tempos maiores. No diário tá bem esticadinho, tá? Até inclusive o mercado agora tá abrindo um pouquinho de alta. Vamos ver se ele vai ter essa correção, tá? Desses 2 últimos dias aí, de sexta e de segunda-feira. Vamos ver.
Nos 60 minutos, né, ele vai abrir provavelmente aqui muito próximo à média de 20, tá bom? Tá abrindo com um gapzinho de alta, então pode ser que corrija por aqui e fique lateral para poder subir, né? Ou corrige por aqui e continua essa tendência para poder descer. No entanto, ficar de olho na macroeconomia para ver o que está rolando e aí o que pode movimentar o preço, tá? Passar o olho lá nos ativos digitais, como sempre a gente gosta de dar uma olhadinha, dar uma opinião, um pitacozinho no que está acontecendo. No semanal de BTC, tá vendo? Tá chegando próximo a média de 20. Deixa eu conseguir dar um zoom aqui para ver se deu toque. Não acompanhei no restante do dia ontem. Deixa eu ver. Ah, bem próximo à média de 20, né? No diário, para ficar até melhor e mais fácil a nossa leitura, ele bateu aqui no 61.8 dessa esticadinha que a gente marcou. Então veja que a gente marcou aqui essa, esse movimento, ele volta aqui no 61.8 e aí ele está num ponto de retração, tá? Vai fazer o movimento seguinte, nós não sabemos. O que dá para perceber é o movimento muito esticado aqui do diário. Então esse movimento muito esticado aí pode vir acabar tendo uma correção até a média de 50. Isso é uma boa probabilidade, tá bom? Ainda é uma verdade? Lógico que não. Mas quando a gente olha isso no diário, onde que ele perde essa linha de defesa que ele tinha aqui, né? Eu venho falando isso há bastante tempo. É, quando o que a gente estava esperando era o quê? O preço estava lateral. Então, sempre defendemos que o preço vai à média ou a média vai no preço. Quando o Bitcoin chegou a bater 31.700, 31.500 e ele não conseguia perder a casa dos 29.500, ele criou um range. E esse range estava sendo defendido até a média chegar. Quando a média chega, né, a gente colocou um ponto de interrogação. E qual que era esse ponto de interrogação? Agora é que são elas. Porque se ele não criar um rally de alta agora que ele fez o toque, muito provável que ele pode se lateralizar mais um pouco, mas buscar uma correção até a média de 200. Só que no caminho existe o 61.8. Então existe essa retração e olha para você ver como o André Machado fala, né? Não existe o Fibo errar, existe o grafista colocar o Fibo no lugar errado. E olha que maravilha, ele acaba voltando no 61.8 e está fazendo ali tá parando esse movimento em cima do 61.8. Obviamente a gente vai acompanhar, ver o que está acontecendo, o que vai ser. Está próximo de um cruzamento de média de 20 com 50, 20 fazendo seu movimento bem forte. Então, pode ser que ele abra, caso ele perca aqui essa região de 61.8, ele abre espaço para buscar o 27.631, que é o 78.6, e onde se encontra a média de 200, tá bom? Esse é o alerta que eu estou de olho para a BTC, tá? Quando a gente olha nos 60 minutos, eu tinha insistido em falar aqui sobre isso, né? Movimento comprador só se for acima da média com confirmação. Então, a gente não teve movimento comprador, teve tentativas de ficar acima da média que foram frustradas, acabou voltando, né? Sequência linda que ele fez aqui, ó, um topo. Depois ele fez outro topo abaixo da 400, perdeu as médias e fez uma confirmação aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha, olha isso daqui, né? Esse gatilho aqui ficou perfeito, tá? Dando esse movimento aí sensacional. Então, ele teve várias oportunidades, vários gatilhos de entrada ali, só confirmando. O Ethereum, já vamos pular para o Ethereum, segue o mesmo padrão, né? Acaba seguindo o BTC. Deixa eu fazer uma olhada no diário. Mas ele ainda não perdeu a média maior, que é a média de 200. A média de 200 ainda é em tendência. Então, para qualquer movimento de baixa, ainda no diário, eu precisaria perder o 1.828. Por quê? Porque ele pode ficar por aqui, defender e voltar. E aí você acaba ou fazendo um trade curto, e pode ser até mesmo um trade vitorioso, ou você pode tomar um stop. Tá? Então é um bastante alerta.
Às vezes a pessoa lê isso daqui como ombro, cabeça, ombro, e tal. Na verdade, é um fundos ascendentes, era uma LTAzinha que agora perdeu essa LTAzinha, tá? Então sempre tentar tentar enxergar o mercado pelos movimentos mais simples primeiro, né? Às vezes a gente tenta é, fazer uma complexidade primeiro. Ah, eu estou vendo uma gravura X, um diamante, tal, tal, tal. Mas de repente o movimento ele é mais simples. Ele tinha aqui uma LTAzinha, fundos ascendentes, topos ascendentes, e acabou perdendo essa LTA. E justamente o fundo dessa LTA era a média de 50, e agora ele está próximo à média de 200. E se caso ele volta aqui nesse fundo de LTA, bate e volta para perder a 200, e ele vai fazer esse comportamento como uma questão de confirmar esse comprimento para buscar preços mais aqui embaixo, isso ficaria um padrão bem interessante e seguro, né? Um padrão mais de confiança do movimento. Vamos lá, vamos seguindo no 60. Nos 60 minutos, ele deu essa afastada da média e, obviamente, ele tenta agora fazer uma correção. Essa correção ela pode ser provisória, pode ser só uma flâmulazinha, acabar descendo mais, ou ele pode lateralizar também, esperando essas outras médias chegarem, tá? Visto que lá no diário, esse cenário para ele voltar está um pouco complicado, tá bom? Então vamos seguindo com Ripple, que a gente pegou o Ripple para analisar devido àquele grande movimento que teve alguns dias, algumas semanas atrás, né? Alguns dias atrás, deixa eu ver, em semanas, foi 2 semanas atrás. E ele deu aquele grande movimento, mas no semanal ele não devolveu tanto ainda. Ele não devolveu tanto ainda. Então ainda segue bacana. Eu colocaria aqui uma alerta para essa região aqui, que já é uma região que já foi definida, né? Ali por volta dos 56. No diário, opa, não mudou. No diário, tentando perder a 20, mas todas as médias estão muito esticadas. As médias estão muito esticadas ainda. Então, existe essa probabilidade de voltar aqui na média de 50. Detalhe, tá? Se ele voltar de onde ele está, por exemplo, agora, desse movimento aqui, continuar subindo, ele ainda pode configurar um fundo duplo aqui nessa região de livro, né? E nesse comprimento aqui continuar, tá? Isso aqui seria uma probabilidade bem interessante, né? Seria de acompanhar e gravar mesmo, falar, caramba, a gente viu isso daqui antes do acontecimento. No entanto, como o movimento ele está esticado, isso pode ser que é só um sonho, e aí se ele perder esse fundo aqui, a probabilidade de ele buscar 50 e até mesmo essa região que eu marquei de 56 passa a ser muito alta. Tá? Então vamos ficar de olho nesse preço aqui agora do 67. Se ele perder o 0,67, essa probabilidade de buscar a média de 50 lá no 0,59, 57 é alta. 60 minutos do Ripple, né, já é mais viés vendedor diante daquilo que eu falei de perder o 0,67. Veja que no movimento de Ripples nos 60 minutos, eu já não tenho tanto interesse de compra. Estou com o preço abaixo das médias, as médias maiores estão se organizando, né? As médias menores já estão digitando a regra da tendência. Desde esse movimento aqui, tá? Desde esse movimento aqui. Então, tá aqui essa LTB, linda, 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 linda. Então não tenho o que falar, né? Por enquanto, aqui confirmação de compra somente no rompimento dessa LTB acima das médias grandes. Fora isso, a gente só encontra movimento vendedor em Ripple 60 minutos. E aí, nesse momento, combinando os 60 minutos com 1 hora, a gente vê nítido aí a probabilidade de rompimento do 67. Está bem grande, está aumentando, tá bom? É isso aí. Essas análises de hoje aí do dia 25 de julho. E a gente segue firme amanhã, quarta-feira. Grandes notícias estão por vir. Vamos acompanhar que o mercado vai ser bem volátil. Vou tentar fazer essa gravação é, durante o momento da divulgação dessas notas. Beleza? Forte abraço a todos.